Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nosso tema de hoje, processo para edição de leis delegadas. As leis delegadas vêm previstas no artigo 59, inciso 4 da Constituição. São, portanto, atos normativos primários, pois encontram fundamento de validade diretamente na Constituição. Lá no 59, nós temos no inciso 1, emendas constitucionais, inciso 2, leis complementares, inciso 3, leis ordinárias, inciso 4, leis delegadas, e aí segue. Inciso 5, medidas provisórias, 6, decretos legislativos e 7, resoluções. Então, as leis delegadas são atos normativos primários, pois encontram fundamento de validade direto na Constituição. São exemplo excepcional em que a Constituição autoriza um poder do Estado, no caso o Poder Legislativo, a delegar a um outro poder do Estado, ao Poder Executivo, função típica. No exemplo, função de legislar. Então, o Poder Legislativo, ele pode, excepcionalmente, é portanto exceção, autorizar um outro poder do Estado, no nosso caso aqui, o Poder Executivo, a legislar, a editar leis delegadas. Delegação de função típica de um poder do Estado a outro poder do Estado. Necessário, como eu disse, que exista previsão expressa na Constituição, pois delegação de função típica de um poder a outro é absolutamente excepcional, portanto. A Constituição, no artigo 68, e parágrafos, ela traz as regras gerais. Ela traça, portanto, as regras gerais para a edição de leis delegadas. E vem complementada, quanto ao procedimento, no artigo ou nos artigos 116 a 127 do Regimento Interno do Congresso Nacional. Então, a Constituição traça as regras gerais, artigo 68, parágrafos, e o procedimento em si vem definido nos artigos 116 a 127 do Regimento Interno do Congresso Nacional. No artigo 68, parágrafo 1º, a Constituição também estabelece limites materiais à edição de leis delegadas. Nós vamos ver que a Constituição traz um rol de matérias que não pode ser objeto de delegação mais amplo do que as matérias definidas no regimento interno do Congresso Nacional. Então você pode pegar o 68, parágrafo 1º, e já fazer uma remissão ao 117 do regimento interno do Congresso Nacional. Então, no parágrafo 1º da Constituição, nós temos os limites. E no 117 do regimento interno, nós também temos limites. Como dito, a Constituição traz limites mais amplos, ou seja, mais matérias que não podem ser objeto de delegação, e nós vamos ver isso agora numa análise comparativa. Vamos ao artigo 68, parágrafo 1º. Olha o que diz lá. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, os de competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, matéria reservada à lei complementar e nem legislação sobre, e aqui as matérias em si. 1. Organização do Poder Judiciário. 2. Do Ministério Público, carreira e garantia de seus membros. 3. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. 4. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, são as matérias que não podem ser objeto de delegação. São os limites materiais à delegação legislativa. Como eu disse, a Constituição traz limitações mais amplas. Ela estabelece mais matérias que não podem ser objeto de delegação em relação ao que já vem estabelecido no regimento interno do Congresso Nacional. Vamos dar uma olhadinha lá, 117, incisos 1, 2 e 3. Não poderão ser objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso, até aqui igual. Competência privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado, também igual. Não faz referência à matéria reservada à lei complementar. Então veja que a Constituição já é mais ampla quanto às vedações. E legislação sobre organização dos juízos e tribunais do Poder Judiciário, leia-se, né? E garantias da magistratura, portanto mais restrita. A Constituição fala também em relação ao Ministério Público. Nacionalidade, cidadania, direitos públicos. Fala de direitos públicos, né? A Constituição já fala de direitos individuais, políticos, e aí também aqui expressamente direito eleitoral. Então a Constituição é um pouco mais específica. Inciso 3, sistema monetário. A Constituição fala em planos plurianuais, orçamento. Então a Constituição, portanto, é mais ampla quanto às restrições
do que o regimento interno do Congresso Nacional. Mas não esqueça de fazer essa remissão no artigo 68, parágrafo 1º da Constituição, ao artigo 117 do regimento interno do Congresso Nacional. Então nós vimos as vedações constitucionais e regimentais à delegação legislativa, matérias que não podem ser objeto de delegação. Mas como é que a gente inicia o procedimento? Por óbvio, não pode o Congresso Nacional obrigar o presidente a editar uma lei delegada. Logo, a iniciativa deve partir do chefe do Executivo. Então é o presidente da República quem tem legitimidade para deflagrar o processo para edição de lei delegada, pois é ele, presidente, quem solicita ao Congresso autorização para edição de lei delegada. O presidente da República, portanto, envia ao Congresso Nacional um pedido de delegação legislativa. Solicita ao Congresso Nacional que autorize ele, presidente, editar uma lei delegada. Essa solicitação ela deve ser recebida pelo presidente do Senado Federal, que é presidente do Congresso Nacional. Recebida essa solicitação, deverá ser convocada a sessão conjunta do Congresso Nacional. A apreciação, portanto, vai se dar em sessão conjunta do Congresso e não separadamente pela Câmara e Senado. Então, o presidente do Senado convoca uma sessão conjunta, forma-se uma comissão mista de deputados e senadores, cabendo a essa comissão emitir parecer favorável ou contrário à delegação legislativa. Essa comissão ela também elabora um projeto de resolução. É o projeto de resolução elaborado pelo Congresso Nacional que vai definir, vai estabelecer as matérias objeto do pedido de delegação e os termos da delegação. Os termos que eventual delegação pode ou deverá ser exercida. Cabe agora ao plenário do Congresso Nacional, lembrando, sessão conjunta, Câmara e Senado, portanto, votar esse projeto de resolução que autoriza o presidente da República a editar lei delegada. O Congresso pode aprovar ou rejeitar. Uma única votação do Congresso, quórum de aprovação de maioria simples. Caso o Congresso não autorize, arquiva-se o pedido, arquiva-se a solicitação, arquiva-se o projeto de resolução e envia-se, portanto, ao presidente da República um comunicado dizendo que não foi autorizada a delegação legislativa. Caso o Congresso aprove o projeto de resolução, ele edita, portanto, essa resolução em que ele fixa as matérias que foram objeto de delegação, as matérias que foram autorizadas, portanto, a delegação legislativa, e estabelece os termos em que essa delegação deve ser exercida. Fixa prazo, por exemplo, para que o presidente possa editar a lei delegada. A delegação legislativa ela pode ser de duas espécies distintas. Podemos ter uma delegação chamada de delegação própria ou delegação imprópria. Nós vamos ver primeiramente a delegação própria. Então o Congresso edita uma resolução, estabelece o conteúdo e fixa os termos da delegação. Comunica o presidente que agora edita diretamente a lei delegada. Por isso, delegação própria. O Congresso autoriza o presidente a editar a lei delegada. O presidente edita a lei delegada, promulga e publica a lei delegada. Nesse caso, de delegação própria, o Congresso poderá ainda exercer controle após a edição da lei delegada. Então, o presidente edita a lei delegada, promulga e publica a lei delegada. O Congresso agora pode analisar a lei delegada editada pelo presidente da República e, caso a lei delegada extrapole os limites da delegação, exorbite, portanto, os limites da delegação, poderá o Congresso editar um decreto legislativo suspendendo a execução da lei delegada. Onde é que está isso? Artigo 49, inciso 5, parte final. O Congresso Nacional poderá sustar a execução de lei delegada que exorbite os limites da delegação legislativa. Então, 49.5, parte final. Controle, portanto, político, pois exercido pelo Congresso Nacional, repressivo, pois o objeto de controle será a lei delegada de constitucionalidade. Então, se o presidente edita a lei delegada, extrapolando, exorbitando os limites da delegação,
o Congresso pode exercer controle político repressivo de constitucionalidade, editar um decreto legislativo e suspender a execução da lei delegada, porque ela extrapolou os limites do que foi objeto de autorização, do que foi objeto de delegação para o presidente da República, portanto. Logo, o presidente estaria legislando em relação à matéria que não foi delegada. Cabe ao Congresso agora exercer esse controle de constitucionalidade. Esse exemplo, como dito, nós temos a chamada delegação própria, ou delegação incondicionada, ou delegação típica. Portanto, o Congresso autoriza o presidente a editar lei delegada. Mas temos uma segunda hipótese. O Congresso pode aprovar a resolução, estabelecer o conteúdo que está sendo objeto de delegação, fixar os termos do exercício e estabelecer uma condição que o presidente edite um projeto de lei delegada, não a lei delegada, e submeta esse projeto ao Congresso Nacional. Nós temos aqui a chamada delegação imprópria, delegação atípica ou delegação condicionada. Então, nesse exemplo, o Congresso não autoriza o presidente a editar a lei delegada. Ele autoriza o presidente a editar projeto de lei delegada. Essa hipótese de delegação imprópria, delegação atípica, delegação condicionada, vem prevista no parágrafo 3º de 68. Olha o que diz lá. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, vedada qualquer emenda. Então veja que a delegação pode ser própria, típica ou incondicionada, onde o Congresso autoriza o presidente a editar a lei delegada diretamente, o presidente edita a lei delegada, promulga e publica. Ou pode haver uma delegação imprópria, uma delegação atípica, uma delegação condicionada. O Congresso edita a resolução, estabelece o conteúdo, fixa os termos, mas também condiciona a delegação à edição de um projeto de lei que deve ser apreciado pelo Congresso Nacional. O presidente não pode, nesse caso, editar diretamente a lei delegada. Ele edita, portanto, um projeto de lei delegada e submete ao Congresso Nacional. Cabe ao Congresso agora apreciar o projeto de lei delegada editado pelo presidente. Não pode o Congresso emendar esse projeto, porque se ele emenda não é delegação. Imagine, eu sou o presidente, solicito a delegação, o Congresso autoriza que eu edite um projeto. Eu edito um projeto nos termos que eu entendo mais adequado. Remeto ao Congresso, o Congresso emenda, eu vou dizer, então faça você, não me delegue nada. Se você vai emendar, se você vai alterar, então faz você sozinho, não precisa me delegar nada. Então veja que o Congresso não pode emendar o projeto de lei delegado. Ele tem que aprovar ou rejeitar nos termos em que foi editado pelo presidente. Nesse exemplo, o Congresso também vai exercer controle? Vai exercer um controle, por óbvio, político. O Congresso é um órgão de natureza política. Mas esse controle não vai ser repressivo. Esse controle vai ser preventivo, pois o Congresso vai analisar o projeto de lei delegada e não a lei delegada. Se ele não aprova o projeto, arquiva esse projeto, comunica ao presidente da República que o projeto não foi aprovado. Se ele aprova o projeto de lei delegado, ele converte esse projeto em lei, envia ao presidente da República, cabendo, portanto, ao presidente promulgar e publicar a lei delegada, portanto, encerrando o processo legislativo para edição de leis delegadas. Veja que as leis delegadas, hoje, são raridade. Cai muito em prova, ainda se pergunta muito em prova objetiva, principalmente em provas objetivas, primeiras fases de concurso, se pergunta o procedimento para edição de leis delegadas, mas na prática é um ato que caiu em desuso. A última lei delegada editada foi editada pelo então presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. Olha só, lei delegada número 13, de 27 de agosto de 92, editada pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Então a última lei delegada é de 92, portanto. E por que ela caiu em desuso? Porque o presidente não vai enviar ao Congresso uma solicitação para editar a lei delegada, demorado, o Congresso pode não autorizar. O que o presidente faz? Edita diretamente uma medida provisória. Editando uma medida provisória, antes de qualquer manifestação do Congresso, porque edição de medida provisória não depende de autorização do Congresso. O próprio presidente da República já é legitimado, já tem, portanto, legitimação constitucional para editar medida provisória.
Então, ele edita diretamente a medida provisória, não depende de qualquer autorização do Congresso. Inclusive, tendo eficácia imediata a partir da edição pelo Presidente da República, antes, inclusive, de qualquer manifestação do Congresso. E ele vai enviar ao Congresso uma solicitação para que o Congresso aprecie, portanto, o pedido, autorize ou não, podendo ser uma delegação própria, uma delegação imprópria, para que o presidente, então, edite uma lei delegada e só então o ato passe a produzir efeito. Ou ainda, edite um projeto de lei delegada, tem que ser submetido novamente ao Congresso, para o Congresso aprovar ou rejeitar. Se rejeitado, você não tem nenhum ato editado pelo presidente. Se aprovado, envia-se a lei delegada ao presidente, que deverá promulgar e publicar, e só então o ato passa a ter eficácia. Olha só a demora. O presidente, o que ele faz? Hoje, edita uma medida provisória. Então, a lei delegada caiu em desuso. É um ato que não tem mais utilidade, portanto. A última, como dito, foi em 92, editada pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Mas vimos aí, analisamos o processo legislativo para edição de leis delegadas. Abraço grande a todos, até a próxima.